Convido a igreja que se coloque em pé e abram suas Bíblias no Salmo de número 125. Salmo de número 125. A palavra de Deus diz assim: Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os irmãos podem assentar. Irmãos, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, eles passavam por muitas turbulências, né? Cultura das drogas, a teoria do Deus está morto. E nessa época, um casal estava para ter um terceiro filho. E eles já tinham 2 filhas. E a esposa pensava que era um momento ruim para se ter mais um filho. Era um momento difícil, devido à situação que estava vivendo aquele país. E esse casal de cristãos estava muito desanimado com tudo isso. Como criar uma criança em um mundo onde aparentemente reina o caos e os justos sofrem? E assim como o casal estava preocupado, hoje nós vemos o quê? Muitos casais preocupados em ter filhos diante desse mundo que vivemos. As pessoas estão preocupadas como vão criar os filhos, como eu vou dar boa educação para os meus filhos. Aí faço uma pergunta: onde esses casais estão depositando a sua confiança? Estão preocupados em faltar o dinheiro para sustentar esses filhos? Estão preocupados no poder, nos bens materiais? Nesse salmo nós encontramos a demonstração de confiança, pois o foco está em confiar em Deus, mesmo diante de adversidades. Mesmo diante de adversidades. A confiança no Senhor, ela nos torna firmes e pacientes. Ele fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firmes para sempre. É isso que está acontecendo aqui no Salmo 25, o que é? A ocupação inimiga. O povo retornando do exílio para Jerusalém. Isso é um governo estrangeiro. Seria esse período. Por outro lado, as referências podem ser simplesmente também contenda dentro do povo de Israel. O povo de Israel estavam em contenda entre eles. A expressão os que confiam é uma das palavras utilizadas no Antigo Testamento que significa dependência. E aqui a ideia está no sentido do quê? Firmeza, solidez. Os que são firmes no Senhor, os que estão sólidos no Senhor, seria isso, uma outra tradução. De acordo com o salmista, a confiança é depositada em Yahvé. O Senhor, você pode ver na sua Bíblia, está em letra maiúscula. Letra maiúscula, ele é traduzido como Yahvé, que significa o Deus da aliança. E a confiança no Senhor fortalece a nação, assim como no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E no Salmo 118 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E a palavra Yahvé é utilizada 4 vezes nesse salmo. E o nome de Deus está referindo ao Deus da aliança. Nunca é utilizado para se referir aos deuses pagãos. Nunca. Yahvé é utilizado para referir-se a deuses pagãos. Infelizmente, o que nós temos visto hoje é que o homem não tem o quê? Não tem depositado a sua confiança em Deus. Mas sim nas coisas que ele tem, no próprio homem, na sua autossuficiência. Ele acha que não precisa de Deus,
Eles têm confiado na sua riqueza, no seu dinheiro. Estão tentando comprar a salvação igual na Idade Média. Estão tentando, o que eu posso fazer para ajudar a igreja? Estão tentando fazer igual fazia-se na Idade Média. Compra um terreninho no céu. Eles estão pensando que pode fazer isso, de tão autossuficiente que eles se acham. Mas olha o que a Bíblia diz sobre esses homens que estão pensando assim. Prata e ouro são seus ídolos, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Meus irmãos, Jeremias disse também, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Nós podemos relembrar várias histórias. Uma bem conhecida. Eu era criança, mas depois eu ouvi bastante falar, fui pesquisar. Final da ditadura militar, Tancredo Neves, logo após, na ocasião da campanha presidencial, ele disse que se tivesse 500 votos do seu partido, nem Deus tiraria ele da presidência da República. A gente sabe que os votos ele conseguiu, mas também nós sabemos que a presidência ele foi tirada um dia antes de tomar posse, com seu falecimento. Tem outros exemplos, muitos exemplos. Outro deles é o construtor do Titanic, que disse que nem Deus afundaria aquele navio. E nós sabemos o final daquela história, o que aconteceu com aquele navio. Meus irmãos, o homem tem depositado a confiança no próprio homem, achando que ele é autossuficiente, que ele pode ajudar a Deus, que ele pode fazer o papel de Deus. Mas nós vemos a fragilidade do homem diante das circunstâncias da vida. A dengue aí está deixando um monte de gente de cama, um mosquitinho, está derrubando tantos seres humanos. Olha quão frágil é o ser humano. Uma bactéria é capaz de matar uma pessoa, um ser humano. Nós temos que tomar cuidado. Tem um provérbio que diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O homem, em vez disso, devia dizer, se Deus quiser, nós não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Não que nós não devamos planejar o que nós vamos fazer, mas nós devemos depositar nossa confiança em Deus. Pode ser que nós estamos planejando muita coisa e confiando apenas em nós, confiando apenas no que nós vamos fazer e no que nós somos capazes de fazer. Mas a nossa confiança tem que ser depositada em Deus. O Monte Sião, meus irmãos, é uma elevação de terra fortificada, entre vales do Cedron e do Tiropoém. O significado da palavra em si é proteção, defesa. Ele não é o monte mais alto daquela região. Ao redor de Jerusalém existem outros montes mais altos. E com isso forma-se o quê? Uma fortaleza cercando o Monte Sião. O Monte Sião, ele ficava cercado como se fosse uma fortaleza natural. Uma fortaleza natural. E os povos depositavam uma falsa confiança no Monte Sião, devido a essa defesa natural. Eles confiavam na cidade, pressupondo que o compromisso de Deus era preservar a cidade, mesmo sendo as pessoas avisadas pelos profetas. E o salmista não está defendendo tal falsa confiança. Ele está, na verdade, o quê? Olhando para além de Jerusalém, para o Senhor, o único que pode verdadeiramente, que dura para sempre. Ele está ensinando que a nossa segurança não pode estar em nós mesmos, ou em circunstâncias. Deve estar sempre em Deus, e não no homem. Maldito o homem que confia no homem. O salmista compara as montanhas ao redor de Jerusalém como uma resistência, é uma sensação de segurança. Sabe quando você entra dentro de casa, trancou as portas, fala, agora eu posso deitar tranquilo. E se você mora dentro de um condomínio, você sabe que tem outra proteção ainda te segurando, tem os vigias. Era mais ou menos essa sensação que eles tinham. Chegava dentro de casa, aqui eu estou seguro. Aqui eu estou tranquilo. Essa sensação que eles tinham em
em Sião. E como se Deus estivesse em volta, cercando o Monte Sião. Como no Salmo 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os livra. O poder de proteção do Senhor é ilustrado pela situação de Jerusalém. As colinas circundantes de Jerusalém, o quê? São utilizadas para enfatizar os cuidados e a proteção com a qual o Senhor envolveu o seu povo. Essa era a sensação que eles tinham. E muitas vezes uma falsa sensação, porque era depositada naquela estrutura e não em Deus. O salmista diz: os que confiam no Senhor não se abalam. O que tem abalado as nossas vidas? O que está abalando as nossas vidas hoje? Ou o que tem abalado as nossas vidas? Chegando agora, eu tenho conhecido, me aproximado mais de muitas famílias. Tenho acompanhado sofrimentos, tenho acompanhado lutas, tenho acompanhado vitórias de muitas famílias. E muitas vezes cada um acha que o seu sofrimento é o maior que o de todos. O que tem nos abalado? Uma doença? Uma enfermidade? O desemprego? A falta do dinheiro? O que está abalando as nossas vidas? O que tem abalado as nossas vidas? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, permanecem para sempre, são firmes para sempre, não depositam sua confiança em homens, depositam sua confiança em Deus. A proteção que é descrita aqui, meus irmãos, relaciona-se com o Deus da aliança, pois assim como Sião não pode ser abalado devido à sua relação com o Senhor, os justos também não serão abalados por causa da sua relação com o Senhor. Nós somos abalados muitas vezes porque depositamos a confiança aqui na terra, aqui nesse mundo, onde nós estamos de passagem. E aí nós nos frustramos e achamos que estamos derrotados, que está tudo acabado. Porque a nossa confiança, o nosso tesouro está aqui na terra. Estamos pensando aqui somente. Mesmo na igreja moderna, as doutrinas básicas da teologia de Sião permanecem, meus irmãos. Nós encontramos igreja cantando Castelo Forte, Santo, 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 Deus Onipotente, repetindo palavras de Isaías 6. A soberania de Deus é afirmada por todas as linhas do cristianismo ortodoxo. Nós vemos também na oração do Pai Nosso, onde reconhecemos que Deus é o grande Rei, que protege, provê e nos salva das tribulações. Nós temos reconhecido isso na igreja ortodoxa, na igreja reformada. Nós temos que ter a confiança, meus irmãos, como aquela mulher, a sunamita, uma mulher que soube identificar o profeta de Deus e o acolheu. E Eliseu prometeu para ela o que? Um filho. Ela não tinha pedido um filho para Eliseu, mas ele prometeu para ela um filho. Ela ganhou um filho. E um belo dia esse filho foi acompanhar seu pai no trabalho. E veio adoecer. E quando ele estava doente, foi encaminhado de volta para casa. E passou mal, foi enviado para a mãe, veio a falecer. E mesmo quando essa mãe se deparou com aquele filho morto, com aquele filho perdido, o que aconteceu? Ela não se desesperou. E Gease, quando perguntou para ela: está tudo bem com ela? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? A resposta dela foi: está tudo bem. Ela demonstrou uma confiança inabalável. Ela mostrou uma confiança em Deus que muitas vezes nós fraquejamos. Nós trememos na base quando nossos filhos passam por enfermidades. Quando alguma coisa acontece na nossa família, nós não temos essa confiança de acreditar que o mesmo Deus que nos proveu até agora é o mesmo Deus que vai livrar-nos ou não de perdermos um filho ou não. Vemos essa proteção, meus irmãos, é para sempre. Em Deus nós podemos confiar.
A confiança de que nossa vida está totalmente nas mãos de Deus e não nas mãos de homens. Traz a certeza de que o Senhor estará ao redor, agora e sempre. Agora e sempre. Quanto privilégio que nós temos, né? Saber que Deus não nos deixa na mão dos inimigos. Ele fala aqui: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Que privilégio que nós temos. Essa proteção, contudo, não nos livra de assaltos, não nos livra da perda do emprego, não nos livra de aflições, de doenças. Essa proteção não livra dos sofrimentos desse mundo. Mas Deus está conosco e tem um propósito eterno para tudo. O apóstolo Paulo passou por momentos difíceis, mas a sua confiança era em Cristo, era em Deus. E ele disse: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós muitas vezes estamos preocupados com as coisas terrenas, ou nossos ídolos que têm substituído a Deus são os nossos filhos, o nosso dinheiro, o nosso emprego, outras coisas, e não Deus. O verso 3, ele começa com uma partícula onde uma promessa é expressa, né, é feita, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Imagine, os estrangeiros estavam governando a Jerusalém. Eles deixariam, talvez durariam por muito tempo, mas não seria para sempre. É como se eu falasse assim: você vai sofrer aqui, e talvez esse sofrimento vai durar por muito tempo, mas ele vai ter um ponto final, ele vai acabar, não vai ser para sempre, ele vai acabar um dia. Os estrangeiros deixarão de oprimir a terra. Logo após nós temos um verbo que dá a ideia de uma opressão que é de longa duração, mas que chegará ao fim. Esse salmo está dizendo isso, esse versículo 3. E essa situação aqui reflete essa época dos judeus voltando para a sua terra, mas a terra era governada ou dominada por quem? Uma potência estrangeira, chamada daqui o cetro dos ímpios. Portanto, era necessário o quê? Ser pacientes, ter paciência, aguardar. Hoje nós não vivemos de modo diferente, pois o nosso mundo é de Deus, mas somos governados por pessoas, e grande parte ímpias, que atuam através de governos seculares. Isso é um decreto de Deus, meus irmãos. Pois tanto naquele tempo quanto hoje, Deus deu o poder secular para o Estado. Deus que deu esse poder. Mas a esperança, isso é, a paciência em Israel, era sempre no Senhor. Independente de quão ruim estava, eles sabiam o quê? Que o Senhor havia prometido nunca mais permitir que o ímpio prevalecesse sobre os justos. E essa promessa incluía uma promessa da terra de Canaã, a promessa que nós temos do novo céu e da nova terra também. E os justos são aquelas pessoas que pertencem à comunidade da aliança, aquelas pessoas. Deste modo, para que os justos, vencidos pelas tentações, não se entreguem totalmente à prática do pecado. E disso nós concluímos que Deus, de sua livre vontade, tolerando a nossa fraqueza, modera as nossas adversidades. Ele controla as adversidades. O Salmo 125 é uma canção de confiança, um cântico de romagem. O que significa? Eles cantavam enquanto caminhavam. E saía pessoas de todas as 12 tribos de Israel e se reuniam em Jerusalém. E eles vinham cantando, dentre eles, esse cântico do Salmo 125, que se inicia no Salmo 120, os cânticos de romagem. Mas as canções de confiança trazem conforto, mas também um grande desafio. Uma coisa é nós cantarmos um cântico quando tudo está indo muito bem,
quando nossa vida está tudo bem, você cantar um cântico, ou cantar um lamento, quando seu mundo desabou, ou um agradecimento quando Deus te livrou de um perigo. Mas outra coisa é cantar um hino de confiança quando a ajuda ainda não veio. A nossa confiança é baseada no Senhor, no seu caráter, na sua imutabilidade. Deus não muda. Muitos se perdem, meus irmãos, por abandonarem a sua fé, por achar que Deus não virá mais, Cristo não virá mais. Estão deixando de se levar pelos ímpios, se corrompendo nas suas profissões, deixando-se levar pela corrupção, em troca dos seus ídolos. E o maior de todos os ídolos é o eu. Satisfazer os seus próprios prazeres. Satisfazer o eu, em troca dos seus próprios ídolos. Mas é justamente o que nós não devemos deixar acontecer. Por quê? Pelo fato de que Cristo é a nossa esperança, o nosso referencial. E de acordo com Hebreus 2,18, diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para nos socorrer os que são tentados. Naquilo que Ele mesmo sofreu, Ele é poderoso para socorrer. Então não adianta você falar, estava todo mundo forçando a barra, eu tive que ceder, eu acabei me corrompendo. Não existe isso para o Filho de Deus, para um Filho da Aliança. Não existe isso. Porque o mesmo Deus que sofreu as tentações, Ele é poderoso para te livrar das tentações. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é uma demonstração majestosa do poder de Deus. E ela pode salvar a todos. É uma proclamação de Deus, que Deus não está morto, de que Ele ainda está no controle, de que Ele reina o universo, Ele está no controle do universo, que não há impossível para Ele. E assim como diz Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim somos justificados não por nós mesmos, mas por Cristo. Esse é o justo, aquele que não possui condenação. E vale a pena esperar, meus irmãos, porque nós esperamos por Cristo. Nós não estamos esperando por outra pessoa, estamos esperando por aquele que morreu, mas que não ficou morto, ressuscitou, para nos dar essa esperança. Em dias como hoje, nós podemos ter a sensação que Asaf teve. Eu estive em São Paulo há pouco tempo atrás, morei esses 5 anos, mas voltei lá. E eu nunca tinha enfrentado um congestionamento como eu enfrentei, de 2h30 na Marginal, num trecho que eu faria em meia hora, com o trânsito. E muitas vezes via um helicóptero passando. E a sensação era, que talvez as pessoas sintam, é a mesma que Asaf sentiu. Lá vai um ímpio passando, e eu aqui preso no trânsito. O trânsito é um lugar que nós temos que ter paciência. Não há muito o que fazer. Os carros não voam. Você tem que esperar o próximo sair, andar, para você andar. Não tem o que fazer. Contudo, nós devemos lembrar que ali no trânsito não é o nosso destino final. Nós vamos chegar em algum lugar. Talvez demore para chegar, mas nós vamos chegar. Nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Talvez não dentro do que nós programamos, mas nós vamos chegar. O cetro dos ímpios, meus irmãos, não permanecerá sobre a sorte dos justos. Nós sabemos que o cetro que domina dará fim à maldade do cetro dos ímpios. Conforme Apocalipse 12:5 diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Jesus Cristo reina e na sua segunda vinda virá para julgar e porá fim em toda impiedade. E essa confiança em Deus, meus irmãos, leva nós à oração. No versículo 4 é uma oração, começa com um imperativo, uma súplica. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Oração é uma confissão, meus irmãos, de impotência, de necessidade, um reconhecimento da falta dos nossos próprios recursos, mostrando para Deus que Ele é soberano, que nós precisamos dEle e não temos capacidade para fazer. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Bons e retos aqui são as mesmas pessoas, são os justos, meus irmãos.
nós temos um Deus bom e podemos pedir para Ele que a sua bondade recaia sobre todos aqueles que amam. Paulo expressou esta ousadia quando escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia deixou claro o quão importante é a oração nas nossas vidas. E Jesus ensinou os discípulos: nós não podemos abrir mão desse recurso grandioso que Deus deixou para nós, desse relacionamento com Deus. E ele fala aqui: quanto aos que desviam para sendas tortuosas, levá-lo-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Imagina um povo fazendo uma romagem, saindo lá de Naftali, lá em cima, chegar até aqui embaixo em Jerusalém, as sendas tortuosas. Imagina aquele povo saindo numa procissão, numa romagem. Hoje romagem eu acho que só tem os católicos romanos fazendo para a Aparecida do Norte, que saem de todas as cidades aqui do nosso interior ou de outros estados e vêm para a Aparecida. Eles fazem ainda a romagem. Imagine esse povo saindo lá de Naftali e ficando pelo caminho. De repente achou algo mais atrativo ali e acabou ficando por ali e não cumpriu essa jornada. É isso que ele está querendo dizer aqui. As pessoas que ficaram pelo caminho. Ou alguém saindo de São José do Rio Preto e indo para a Aparecida do Norte, parando no meio do caminho, não concluindo a sua viagem. Sendas tortuosas são esses caminhos que se desviam da estrada principal. Aqui os ímpios são aquelas pessoas que, ao invés de escolher e ficar no caminho que Deus determinou para elas, escolhem seus próprios caminhos. Essas são as pessoas, os ímpios que escolheram as sendas tortuosas. Então, meus irmãos, nós não devemos assustar com os membros que saiam da nossa igreja. É algo que acontece, algo que aconteceu com os discípulos. Eles saíram do nosso meio porque, entretanto, não eram do nosso povo. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aconteceu lá com os discípulos. O povo debandou, não ficaram todos. Alguns saíram. Então é normal chegarem pessoas e ir embora pessoas. Não precisamos nos assustar com isso. Quando Jesus voltar, Ele virá para julgar. Portanto, nesse momento Ele separará aqueles que são de dentro da igreja e os que são de fora da igreja. Não somos nós que vamos fazer isso. Nós não somos juízes, meus irmãos, para condenar alguém ou não. Nós devemos lembrar daquele povo que diz: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em Teu nome, não expelimos demônio em Teu nome, não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O salmista conclui: paz sobre Israel. Ele diz assim: o paz sobre Israel pode ser usado, shalom a tradução, pode ser usado como uma saudação, ou, assim como ele usou lá com a sunamita, paz com teu filho, paz com teu marido, pode ser usado também para dizer: está completo, está tudo completo. E nessa noite, meus irmãos, nós vemos que diante de um mundo em desarmonia, apenas a confiança no Senhor dá firmeza àqueles que nele esperam. Na vida cristã nós podemos experimentar a aparente derrota. Contudo, tais momentos eles contribuem para quê? Para o nosso envolvimento com Deus. E nos leva à oração. Quanto aos ímpios, eles serão desviados da nossa presença, pelo próprio Deus. Nós não temos que se preocupar com os ímpios, que é para o seu povo uma barreira. Deus é para o seu povo uma barreira protetora, que jamais nos abandonará. Vivemos dias difíceis hoje também. Somos governados por ímpios, que fazem leis que nos oprimem, onde a mídia apoia essas leis, e a opressão aumenta a cada dia. Mesmo dentro das nossas igrejas, passamos por opressão. Somos afligidos por pessoas que agem como ímpios. No entanto, não é o fim. Assim como o salmista tinha certeza que Deus livraria o povo da situação adversa e cuidaria de nós, e cuidaria dos ímpios, nós devemos ter a mesma certeza e confiar que Ele fará a sua justiça.
Eu gostaria de pontuar algumas aplicações para as nossas vidas. Onde você tem depositado a sua confiança? No dinheiro, na sua inteligência, na sua capacidade? Nós devemos depositar nossa confiança somente em Deus. Você, casal, que não quer ter filho, por quê? Você está esperando que venham dias melhores? Que você ganhe mais para ter condição de sustentar? É isso que está te impedindo de ter um filho? Confie em Deus. Confie que Deus vai te dar o sustento necessário, o que você precisa para ter seu filho. Essa confiança deve nos levar a uma vida de oração. Portanto, eu pergunto, como que está a sua vida de oração, meus irmãos? Vocês devem orar e confiar. Orar e confiar. Lembra daquele casal que eu disse no início? Aquele casal prestes a ter o terceiro filho num momento de tribulação, em uma época de incerteza, de temores, de desesperança. Uma época semelhante que nós vivemos hoje. O casal chama William Gaither e Gloria Gaither, ou Bill, como ele é conhecido. Nas vésperas do nascimento do seu terceiro filho, eles começaram a compor um hino, onde diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que essa seja a nossa confiança, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.